Boa noite, pessoal, tudo bom? Então, agora estamos gravando, já tinha iniciado a aula sem gravar, mas agora a gente começa a fazer as gravações. Então, retomando a revisão da última aula, dentro da fase postulatória, a gente inicia a fase postulatória ajuizando a petição inicial. Petição inicial é essa que no processo de trabalho ela pode ser escrita ou verbal. A petição verbal, gente, é aquela onde o indivíduo ele se desloca até o órgão do Poder Judiciário Trabalhista, informa que quer ajuizar uma reclamação trabalhista contra uma determinada empresa, ou, né, via de regra, contra uma empresa, e haverá o quê? Um funcionário dentro da Justiça do Trabalho responsável por atermar essa reclamação verbal. Ou seja, ele vai marcar para que esse indivíduo retorne no prazo de 5 dias, e aí retornando todos aqueles pedidos ou direitos que o indivíduo entenda que são devidos serão dispostos e são reduzidos numa ata, num termo, o quê? Num documento. Documento esse que dará início ao processo trabalhista. É verbal porque o indivíduo vai lá e ele vai falar o que ele tem de direito violado. Em contrapartida, a petição escrita é aquela mais comum, onde o indivíduo vai formalizar isso num documento, seja ele através de advogado ou não, normalmente é o advogado que vai redigir essa petição inicial, e ela tem que preencher os requisitos que a gente acabou de mencionar, que são os requisitos relacionados do artigo 840, parágrafo 1º. Professor, relembra para nós aí de novo quais são esses requisitos. Bom, na Justiça do Trabalho, segundo o artigo 840, parágrafo 3º, a petição escrita ela tem que ter o endereçamento, ele tem que ter a qualificação das partes, certo? Tem que ter a qualificação, segundo requisito, qualificação das partes. Então, primeiro, tem que ter o órgão da justiça a qual ele é dirigido. Então, se a gente está falando de uma Justiça do Trabalho, vai ter que direcionar, portanto, à Justiça do Trabalho essa petição inicial. Segundo ponto, tem que haver uma qualificação do reclamante e do reclamado. Com o quê? Com os dados completos, de preferência completos, de ambas as partes, hoje em dia com a inserção do e-mail. Logicamente que é difícil saber o e-mail da parte contrária, se você não tiver, não vai estar inserido, mas se tiver, já pode inserir na sua petição inicial. Quanto ao, já que estamos falando que é o reclamante que dá ajuiza essa ação, essa reclamação trabalhista, ele já deve indicar o seu endereço eletrônico. Até porque, gente, a gente vive hoje o período de pandemia e a maioria das comunicações tem sido feitas, inclusive, por e-mail e WhatsApp, tá? Então, tem sido realizadas diversas audiências aí com comunicação, né, dos atos processuais e da marcação dessas audiências através de e-mail e de mensagens de WhatsApp e ligações, certo? Beleza, professor. Inserir a qualificação das partes. O que mais tem na nossa petição inicial? Deve ver a narração dos fatos, ainda que de maneira breve, tem que haver o que? A exposição dos fatos por parte do reclamante ou do seu advogado. Então, a narração dos fatos, né, ainda que de maneira breve, ela é uma exigência da própria legislação trabalhista no artigo 840, parágrafo 1º, certo? Lembrando que dos fatos existe o quê? Né? Os fatos são a causa de pedir, né? Causa de pedir que pode ser próxima e remota, e depois a causa de pedir dos fatos deve haver o quê? Os pedidos. Lembrando que os pedidos na Justiça do Trabalho existe diferentemente do processo civil, que normalmente é um rol pequeno de pedidos. Vocês viram quando estavam fazendo a PS, e que existe um rol elevado, você pode fazer acumulação de pedidos na Justiça do Trabalho, de diversos pedidos, um número elevado de pedidos, certo? Sem haver qualquer prejuízo para análise e tendo eles todos julgados na mesma sentença. Lembrando que o pedido ele deve ser certo e determinado, não é cabível aí pedido genérico ou indeterminado via de regra, devendo o quê? Ser apontado, então, o que está sendo devido de maneira específica. Como o Alan levantou a da Silvânia, eu mencionei que na Justiça do Trabalho agora, até para definição de rito, gente, o cálculo, né, a estipulação dos valores de cada pedido é importante para definir rito,
Por quê? Porque se for até 2 salários mínimos, é rito sumário. Se for superior a 2 salários mínimos e inferior a 40 salários mínimos, a gente vai estar diante do rito sumaríssimo. E acima de 40 salários mínimos, rito ordinário, certo? Beleza, professor. Encheu os requisitos, fez os pedidos, apontou os pedidos, a gente vai, já ajuiza a ação. Mais uma pergunta, todo pedido na Justiça do Trabalho tem que ter valor? Não, nem todo, gente, porque existem algumas que são obrigações de fazer, como pedido de anotação de carteira, pedido de reintegração, eles não têm o quê? Valor em espécie. Portanto, eles não terão também estabelecimento de valores quando a gente for estabelecer isso na petição inicial. O que acontece, professor? Se a gente não preenche esses requisitos, bom, aí poderá haver o que se chama de inépcia ou a inépcia da petição inicial, se não preenche os requisitos, e poderá gerar ainda o indeferimento da petição inicial. A inépcia é uma das causas de indeferimento da petição inicial. Digamos aí que a gente esqueça de fazer essa disposição dos valores, né, na petição inicial. O que vai acontecer? O juiz vai determinar a emenda da petição inicial. Se essa emenda não for realizada, a emenda que será realizada no prazo de 10 dias, o juiz vai dar prazo de 10 dias para a emenda. Caso não seja praticado essa emenda, o juiz vai indeferir a petição inicial e extinguir o processo sem julgamento de mérito, certo? Então, foi até aqui que a gente mencionou, acho, foi até aqui que nós passamos a aula passada. Passamos agora às novidades da aula. Aqui a gente começa então a parte de modalidades de defesa dentro do processo do trabalho. Anteriormente, apesar de estar mencionando aqui normalmente, como que o reclamado toma conhecimento no processo de trabalho de uma ação ajuizada? Via de regra, tirando o que eu acabei de mencionar, que tem sido feita algumas comunicações por via de e-mail e via WhatsApp, via de regra, a comunicação do reclamado da existência, do ajuizamento de uma reclamação trabalhista, é feita através de comunicação postal, ou seja, enviada pelo correio. Vimos, inclusive, que há presunção relativa de que o reclamado, né, recebeu essa comunicação no prazo de 48 horas após a sua postagem. Então, o que acontece? Aí há uma presunção relativa. Por quê? Porque se realmente ficar comprovado que o indivíduo não recebeu essa comunicação, haverá o quê? Haverá a possibilidade de declaração da nulidade do processo ante a falta de notificação, de comunicação do reclamado. Lembrando que na Justiça do Trabalho, o termo mais utilizado quanto a início do processo, diferentemente do processo civil, que é citação, no processo de trabalho se chama notificação, apesar que a função deles é a mesma, a função delas é a mesma, é exatamente trazer o réu para o processo. Beleza, professor. O que essa comunicação traz? Nessa comunicação aí feita para o reclamado, ele vai estabelecer o número do processo, que é estabelecer o nome das partes, quem ajuizou a ação, e vai estabelecer normalmente uma data de audiência. Ou seja, nessa comunicação inicial, dessa notificação para o reclamado, via de regra, já existe um prazo para a realização da audiência. Contudo, eu informo para vocês que essa audiência ela só vai poder ser realizada depois de transcorridos 5 dias da data da comunicação. Como assim, professor? A partir do dia que você recebe a notificação, tem que haver pelo menos um intervalo de 5 dias entre a expedição dessa comunicação e a realização da audiência. Na prática, o prazo é maior, é em torno de 30 dias, mas pela lei, pelo artigo 841, estabelece que o prazo é de, no mínimo, 5 dias de intervalo. No entanto, se for órgão público, né, se for Estado, município, União Federal, Distrito Federal, aí o prazo ele é em quádruplo, ou seja, vai ter que ter pelo menos 20 dias entre a expedição da comunicação para esses órgãos e a realização da audiência, certo?
Via de regra, a notificação por edital ela não é realizada, mas pode ser realizada? Pode. Via de regra, apenas no rito ordinário. Nos demais ritos, rito sumário e sumaríssimo, não é possível a notificação por edital, certo? Ah, professor, pode ser feita a citação por oficial de justiça? Pode. Se você está tendo algum embaraço, não está encontrando, acha melhor para o oficial de justiça, pode fazer o requerimento, justificar a necessidade da citação, da notificação para o oficial de justiça e ela será realizada. Beleza, professor, fez a comunicação, você disse que a primeira comunicação é para comparecimento do reclamado à audiência. Nessa comunicação que eu estou falando para vocês, vai ter a data da audiência e nela já vai estar inserido também o quê? Que, via de regra, o indivíduo já deve apresentar a defesa até a data dessa realização dessa audiência. Então, são duas obrigações. Uma de comparecer à audiência, a segunda, né, de já deixar aí a defesa, caso seja uma defesa escrita, de apresentação dela antes da realização da audiência, certo? Beleza, professor. O que é a audiência? Gente, a audiência nada mais é do que o ato jurídico onde são ouvidos os litigantes e colhidas as provas testemunhais. Como eu disse para vocês anteriormente, vigorem dois princípios dentro do processo de trabalho: o princípio da oralidade e o princípio da concentração dos atos processuais, o que dá muita força à audiência trabalhista. A audiência trabalhista, ela é muito importante para efeito do processo, ou seja, para os processos, certo? Então, por quê? Porque vai ter vários acontecimentos dentro do processo. Lembrando que as audiências trabalhistas, elas são públicas, elas são realizadas de 8 da manhã às 18, e elas terão uma duração máxima de 5 horas. Se por um acaso ultrapassar esse período, o juiz normalmente ele redesigna ali, ele paralisa a audiência e continua numa nova data, certo? Se ultrapassar essas 5 horas, certo? Ah, beleza, professor. O que mais a gente tem que saber? Via de regra, no horário marcado, vai ter a hora marcada da audiência, não é admitido atraso. Pelo artigo 815 da CLT, as partes não podem se atrasar, ou seja, não admite nenhum atraso em 1 minuto. A partir, né, quando se trata de uma audiência presencial, se faz o pregão, ou seja, chamam-se as partes para adentrar a sala de audiência e as partes, elas não podem se atrasar. Chamou, o juiz vai, não entrou, o juiz chama de novo, uma segunda vez, e aí depois as partes, até essa segunda chamada, as partes devem entrar para a realização da audiência. Na videoconferência, a mesma coisa, as partes devem comparecer à audiência de videoconferência, né, segundo o sistema aí, de acordo com o sistema aí da audiência, e tem que entrar no horário marcado. Portanto, não há tolerância de atraso para as partes. No entanto, para o juiz, há uma tolerância de até 15 minutos de espera pela ausência do juiz. Atenção aqui. Eu não estou falando que toda vez que o juiz atrasa uma audiência, as partes já podem se podem deixar né, de realizar a audiência. Não. Estou vendo o seguinte: tem uma audiência marcada, você chega no horário e o juiz não comparece. Se no prazo de 15 minutos ele não comparecer, as partes podem o quê? Se retirar, pedindo uma declaração, por segurança, uma declaração da vara, ou seja, da escrivania, de que compareceram, mas que o juiz não compareceu, por isso eles né, saíram, se desligaram se retiraram da audiência. Atenção, isso é quando não há o comparecimento. Quando há o atraso das audiências pela realização da audiência anterior, aí muda a regra. Aí a parte tem que ficar aguardando. Então, se tem uma audiência marcada para as 9 horas, sua audiência é marcada para as 9 horas, o juiz está fazendo uma audiência que começou às 8h30, essa audiência ultrapassa em razão do atraso, produção probatória, alguma coisa de um acontecimento da audiência, as partes da audiência das 9, elas têm que aguardar, elas não terão a possibilidade de se ausentar aí sem que haja a realização dessa audiência, certo? Então, tolerância é só para ausência. Se o juiz estiver trabalhando, estiver ali dirigindo outra audiência, as partes devem aguardar, certo? Pergunta, deixa eu ver aqui.
Pergunta do Josué. Professor, só voltando à questão do prazo. Em qual situação o prazo tem 8 dias para contestar? Na verdade, a parte, Josué, a gente ia entrar agora nessa questão, né? Por quê? Porque eu estou falando, acabei de apregoar a audiência. Qual que é o primeiro ato do juiz quando começa a audiência, tá? A audiência iniciada, o juiz ele vai fazer o quê? Ele vai qualificar quem são as partes que estão em audiência, perguntar, vai identificar as partes. Ah, aqui o reclamante, aqui o reclamado, vai pedir a documentação e aí, em seguida, o primeiro ato será de tentativa de conciliação entre as partes, certo? Então, isso é a primeira medida. Professor, e se realizar o acordo? O que acontece? Bom, se realizar o acordo, o juiz vai homologar, vai aguardar o cumprimento disso e futuramente vai extinguir o processo com resolução de mérito ante o acordo realizado. Agora, respondendo à pergunta do Josué. Professor, e se não tiver, conciliação? Na Justiça do Trabalho, há a previsão da apresentação da defesa de maneira oral, Josué, no prazo de 20 minutos. Ou seja, desculpa, há um prazo de 20 minutos para apresentação da defesa em audiência, uma defesa oral. Então, a primeira possibilidade de defesa é em audiência e de maneira oral. Agora você me pergunta, professor, e prazo para apresentação de contestação? Normalmente, quando você recebe a notificação, aquela de que vai marcar a audiência, você tem até 1 hora antes da realização da audiência para juntar uma defesa escrita, caso você não queira fazer uma audiência, não queira fazer uma defesa de maneira oral. Então, o prazo para apresentação de contestação na Justiça do Trabalho é exatamente até antes da realização da audiência. Portanto, se eu recebi uma notificação para realizar a audiência daqui 20 dias, daqui 10 dias, daqui 5 dias, esse vai ser o prazo, caso eu queira, Josué, apresentar uma defesa escrita. Não há, portanto, um prazo, como no processo civil, prazo de 15 dias fixado para você apresentar a defesa. Na verdade, ela é de acordo com o quê? Com a realização da audiência, certo? Deixa eu ver aqui. Então, ela não é necessariamente de 8 dias, certo? Obrigado, José, obrigado. Sei que está difícil para vocês, né? A aula já é teórica e professor baleado desse jeito aqui. Tá, gente? Para vocês terem uma ideia, minha vista está até turva de tanta enxaqueca. Queira Deus que não seja, Paulo, Covid. Queira Deus, cara. Porque, na verdade, eu não tô com febre, não tô com nada, não. Eu tô só com... Já pegou? Vixe. Eu tô só com muita dor de cabeça. Então, por exemplo, eu tô com a luz ligada até para dar aula e a luz ela faz latejar a cabeça. Mas a gente está conseguindo seguir aqui. E quando eu tô com muita enxaqueca também, como a enxaqueca está atacada, a dor é muito grande, ela vira o meu estômago. Então, eu também fico com enjoo e tal. Mas, por enquanto, está indo de boa aí. O enjoo não passou, né? Então, a gente está conseguindo seguir. Beleza, professor. Então, a gente tem duas formas de apresentação de defesa no processo trabalhista. Uma de maneira oral, na audiência, no prazo de 20 minutos. Outra, a apresentação escrita, mas essa apresentação escrita ela tem que ser feita até antes da realização da audiência, normalmente até 1 hora antes da realização da audiência. Na minha época, né, antigamente, a defesa tinha que ser protocolada até a véspera da realização da audiência. Hoje não, até 1 hora antes, certo? Lembrando, gente, eu estou falando aí para aqueles casos onde as partes estão presentes. A gente já estudou a aula passada, se não houver a presença do reclamante, arquivamento. Se não houver a presença do reclamado, confissão e revelia quanto à matéria fática pela ausência na audiência por parte da reclamada, aquela questão do não comparecimento que a gente estudou lá do artigo 844 da CLT.
certo? Beleza, professor. Aqui, ó, a questão da apresentação da resposta, que eu aproveitei para explicar a questão para o Josué. Se não houver acordo, o reclamado tem 20 minutos para apresentar verbalmente a sua defesa. E essa defesa é reduzida a termo, ou seja, o escrivão ele vai reduzir a termo tudo que está sendo falado para a defesa da reclamada. Só que, como eu disse para vocês, normalmente a contestação é escrita, né, e levada, né, e já juntada hoje, que é processo eletrônico, você já deixa ela juntada no processo. Porque caso não haja realmente o estabelecimento de acordo, haverá o prosseguimento do processo com uma nova fase, certo? Lembrando que com a contestação já deve haver todos os documentos que comprovem aí as alegações da reclamada, certo? Não podendo, via de regra, haver defesa por negativa geral, assim como existe lá em processo civil. Professor, outras formas de defesa no processo de trabalho, elas são cabíveis? São cabíveis sim, gente. Existe a possibilidade da apresentação de exceção de incompetência e exceção de suspeição ou impedimento. Professor, o que são essas exceções? São formas de defesa dos interesses da reclamada. Exceção de suspeição. Gente, na CLT, a previsão apenas da exceção de suspeição. No entanto, dentro dessa exceção, existe o estabelecimento da exceção, tanto de suspeição quanto de impedimento. E utiliza-se muito as regras de processo civil nesse caso. Então, qual que é o objetivo da exceção de suspeição? Apontar da possibilidade da quebra da imparcialidade, por exemplo, do magistrado. Quando o magistrado, por exemplo, for parente, né, próxima, né, de primeiro grau, segundo grau, de uma das partes, haverá o quê? O impedimento, porque esse indivíduo ele estará atuando com a possibilidade de quebra da imparcialidade. E isso a gente não quer ver dentro de um processo. Então, é possível a apresentação de exceção de suspeição e impedimento, portanto, no processo do trabalho. Existe também a possibilidade de apresentação de exceção de incompetência. Você pode apresentar, portanto, tanto em razão da matéria, quanto da pessoa, quanto do lugar, né, para atacar alguns pontos. Normalmente, quando se tratar de exceção quanto exceção de incompetência quanto à matéria, o juiz pode declarar de ofício, por exemplo. O indivíduo entra com uma ação penal no processo do trabalho, né, perante o justiça do trabalho, o juiz já vai verificar de imediato e pode indeferir a petição inicial ante a incompetência da vara do trabalho. No entanto, é mais comum a apresentação no processo de trabalho de cessão de incompetência em razão do lugar, ou seja, quando o indivíduo entra com a ação numa determinada localidade, mas ela deveria ter sido ajuizada em outra, então a exceção de incompetência em razão do local. Então, isso aí é apenas para modificar o juiz do trabalho que vai analisar. Então, isso, lembrando que isso aí é uma o quê? É uma situação aí de exceção de competência em razão do lugar, e lembrando que haverá possibilidade, nesse caso, por não se tratar de uma incompetência absoluta, mas uma incompetência relativa, de prorrogação, caso não haja apresentação da exceção, certo? Então, se não apresentar a exceção para apontar qual que é a vara do trabalho correta, certa, haverá a prorrogação da competência, certo? E aí não vai mais poder discutir e o juiz daquela vara vai poder julgar o caso, certo? Ah, legal, professor. Maravilha. Próximo ponto. Réplica e tréplica, ou também conhecida como impugnação. Aqui um ponto importante, gente. A questão do quê? A gente tem que ver o rito. Por quê? Porque quando se tratar de rito ordinário, normalmente o juiz vai marcar uma audiência inicial que é apenas para a tentativa de conciliação. E existe, em contrapartida, uma outra audiência apenas para a fase probatória, onde haverá oitiva das testemunhas e depoimento pessoal das partes. Isso no rito ordinário. Então, você fraciona em duas audiências o processo, né? Aquela audiência ela fica fracionada em duas. Diferentemente
onde se trata de processo sumário ou sumaríssimo, onde haverá o quê? Uma única audiência. Nesse caso, haverá a apresentação da defesa e não haverá, e a fase probatória na sequência, dentro da mesma audiência, não haverá uma remarcação ou uma nova data de audiência. Portanto, rito ordinário fraciona-se normalmente em duas audiências. Rito sumário e sumaríssimo, uma única audiência. E o que isso influencia? Por que eu estou falando isso? Porque existe a impugnação, a contestação ou a réplica na Justiça do Trabalho. O que é isso? Que é a possibilidade do reclamante se manifestar sobre a contestação apresentada pela reclamada. No caso do rito ordinário, normalmente, como o juiz marca uma nova audiência, porque não rito ordinário, o juiz vai tentar a conciliação, vai falar que houve, vai verificar que a apresentação da defesa, seja oral ou escrita, e marca uma audiência de instrução. Beleza. Já que ele vai marcar, ele manda o reclamante impugnar a contestação no prazo de 10 dias de maneira escrita, mas só é de maneira escrita no rito ordinário. Por quê? Porque no rito sumário ou sumaríssimo, essa impugnação deverá ser oral em audiência. Por quê? Porque como é uma única audiência, o juiz não vai marcar uma nova audiência para oitiva de testemunhas, por exemplo. Então, o reclamante, o advogado do reclamante, vai impugnar de maneira oral a defesa apresentada pela reclamada, rebatendo as alegações dela e os documentos juntados, certo? Então, isso é a impugnação ou a réplica, ponto que deve ser observado dentro da audiência. Professor, existe reconvenção no processo de trabalho? É possível. Extremamente raro, porém possível, tá? Seguindo, a gente falou, a gente já tinha adiantado, né? Coloquei o módulo da conciliação. Ponto muito importante, já que a gente está voltando na conciliação, a conciliação ela é obrigatória no processo de trabalho em 2 pontos, já que as audiências são importantes. A audiência, quando é depois da identificação das partes, tem que ser feita uma tentativa de conciliação no início da audiência, ou seja, depois dessa identificação das partes, e é feita uma nova tentativa de conciliação após a fase probatória. Então, são esses dois momentos, processuais, ou seja, antes da apresentação de defesa tem que ter uma tentativa de conciliação, e após as alegações finais, antes do julgamento, o juiz também tenta mais uma tentativa de conciliação, certo? Como a gente mencionou, se houver o acordo, o juiz homologa. Uma vez pagos os valores do acordo no processo de trabalho, ele se extinguirá, certo? Caso contrário, a gente tem seguimento, como a gente mencionou nos tópicos anteriores. O processo tem seguimento e passam-se as novas fases. Gente, aqui a gente começa uma nova fase, vou falar da fase de saneamento e aprobatória no processo do trabalho, falar de maneira geral, e aí a gente deixa para a aula que vem para tratar de maneira específica das espécies de prova aqui, certo? Então tá, primeiro, antes da fase probatória tem a fase de saneamento. Lá no processo civil existe o que? Um despacho saneador. No processo de trabalho, também é realizado em audiência. O juiz normalmente pergunta, qual que é a discussão aqui? Quais são os pontos de discussão? Aí as partes falam, esse, horas extras, 13º e periculosidade. Beleza, tem algum vício no processo? Não tem. Então, já saneia ali mesmo, já fixa quais são os pontos controvertidos e sobre o que as provas vão ser estabelecidas a partir daquele momento na audiência. Lembrando que essa é a fase de saneamento, que é bem simples em processo de trabalho, e em seguida inicia-se a fase probatória, que é exatamente o que? É a fase, né, é o momento aí, instrução do processo com ferramentas que demonstrem o que a parte quer provar, ou seja, tragam documentos ou testemunhas para comprovar as suas alegações, certo? Beleza, professor. Então, o que é importante da fase probatória? É exatamente a comprovação das alegações trazidas no processo, certo? Seguindo, professor.
como você disse, no processo de trabalho, os fatos são muito importantes. Por isso que a oitiva de testemunho e depoimento pessoal, elas são de extrema importância, certo? Então, elas são de extrema importância por quê? Porque elas que vão comprovar o que de fato aconteceu na prática naquele contrato de trabalho. Para encerrar a aula, ônus da prova. Como é que funciona o ônus da prova no processo do trabalho? O que é ônus da prova? Ônus da prova nada mais é do que o dever de provar. A quem compete provar o que no processo do trabalho? Via de regra, com base no artigo 818 da CLT, a parte tem que aprovar aquilo que ela vier a alegar. Alegou, tem que provar. Isso que está estabelecido lá no artigo 818 e que tem que ser visto juntamente com o artigo 393 do novo Código de Processo Civil, aí está o antigo, 373, desculpa, do novo Código de Processo Civil, que é usado subsidiariamente. Então, a regra fica mais ou menos assim. Compete ao reclamante provar os fatos que ele alegar. Então, ele prova, alegou, eu sou empregado, compete ao empregado. No entanto, se a empresa ou a reclamada trouxer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ele atrai o ônus da prova para si e aí a prova será feita pela empresa. Então, no primeiro exemplo que eu mencionei ali, o reclamante fala que trabalhava como empregado para a empresa, mas nunca teve carteira assinada e nunca recebeu seus direitos trabalhistas. A empresa nega, dizendo que nunca viu esse indivíduo e ele nunca trabalhou na empresa. O que está acontecendo? Uma parte alega e a outra nega. Então, se uma alega e não há nenhum fato impeditivo, modificativo, extintivo, compete ao autor fazer a prova desse vínculo de trabalho. Em contrapartida, se a empresa falar, não, realmente ele prestou serviço para mim, mas não era como empregado, era como autônomo, ela está empregando um fato modificativo do direito do autor e ela atrai o ônus para si. Então, ela teria que provar que, na verdade, a prestação de serviço foi de maneira autônoma. E, consequentemente, outro exemplo, vou mencionar horas extras. Via de regra, o ônus da prova para comprovação de horas extras é do empregado para empresas que tenham até 20 empregados, certo? Se tiver mais de 20 empregados, a empresa ela tem o dever de manter controle de ponto, cartão de ponto, e ela tem o dever de trazer esses cartões de pontos para o processo para comprovar se há jornada em extraordinária, sobre jornada ou não, certo? Então, isso é a regra de ônus da prova. Então, a determinação de quem tem que provar o quê. Via de regra, quem alega tem que provar. No entanto, tratando de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, competirá a empresa. Certo, gente? Na aula que vem, a gente toca os meios de prova, já que a gente está falando de fase probatória, os meios de prova no processo trabalhista. Gente, dúvidas, fiquem à vontade aí para perguntar. Mais uma vez aí, peço desculpas pelas condições aqui de saúde do professor, mas eu fiz questão de dar aula. Outro professor me sugeriu que eu avisasse a coordenadora, mas eu optei por dar aula. Espero que não tenha sido tão ruim assim. Espera aí que está bem baixinho o microfone. Quem está falando? É comum um processo que está num rito, ele ser reenquadrado para outro rito? Não escutei, desculpa. Deixa eu aumentar seu microfone. Pode falar, Alan. É comum um processo que esteja enquadrado no rito sumário ou sumaríssimo ser reenquadrado para rito ordinário? Ou Pode isso ser, não Alan, acontece? pode ser. Em algumas situações, tendo visto, por exemplo, produção de perícia, prova pericial. No rito sumário, no rito sumaríssimo, não é possível. Então, se houver necessidade, vai ter que haver a conversão de rito, tá? E também a questão do quê? Em outros casos, por exemplo, já que você mencionou, citação por edital, eu falei que via de regra não é realizado, rito sumário e sumaríssimo, se tiver que realizar,
você vai ter que pedir a conversão do rito para rito ordinário. Então, é possível sim, Alan, essa conversão. Não é comum, mas é possível. Ok. Certo? Digamos que numa conversão dessa, ou na audiência, que normalmente seria a única no rito sumário e sumaríssimo, né? Já foi produzidas as provas e tal, já teve oitiva de testemunhas, as alegações e tal. Na conversão, pode a empregador ou o trabalhador solicitar uma nova audiência? Pode, se tiver sobre o rito ordinário, aí vai poder sim, por exemplo, pedir um fracionamento de audiência, mas aí o juiz vai verificar a complexidade da causa. Muitas vezes, se ele entender que a causa é simples, ele não precisa obrigatoriamente determinar duas, mas normalmente quando há conversão é porque é rito complexo, e aí ele realizará duas audiências sim, certo? É importante, como o senhor falou, a presença das testemunhas, né? A prova testemunhal é bem Bem importante. importante. No caso de uma das partes, seja empregador ou empregado, terem alguém para testemunhar, mas não terem contato com essa testemunha, só saber quem é ela, e simplesmente indicar a testemunha para que ela seja convocada pelo juiz. Pode? Isso Pode. pode ser feito ou não? A testemunha tem que ir de livre, espontânea vontade Não, não. e Não tal. necessariamente. A gente vai estudar a aula que vem, que são exatamente os meios de prova, e quando for falar de testemunha, via de regra no processo de trabalho, você leva a testemunha de livre e espontânea vontade. Então, as partes se comprometem a levar as testemunhas. Né? Então, o reclamante leva as dele, a empresa leva as dele. Se por um acaso essa testemunha faltar, azar da parte, porque ela não levou a testemunha. Ela era responsável por levar essa testemunha. No entanto, se houver o quê? A comunicação, o pedido de convite, se você comprovar que houve o convite a essa testemunha, ou o pedido para que seja feita pelo juízo e ele não comparecer, o juiz vai marcar uma nova audiência e advertir essa testemunha, né, vai mandar uma comunicação, uma notificação, ou até mesmo uma comunicação até mesmo para o oficial de justiça, para informar que se essa testemunha não comparecer numa próxima audiência em que ela havia sido convidada, seja pela parte, mas desde que de maneira formal e comprovada no processo, ou determinada pelo juiz, haverá o quê? Haverá a condução coercitiva dessa testemunha, certo? Ok. Eu já tive em audiência trabalhista como preposto do empregador e também já tive em outras audiências como preposto, né? E tive também como testemunha em processo trabalhista. Certo, Testemunha do empregador e testemunha de empregado. certo. Eu achei desconfortável e tal, e não achei muito legal ficar como testemunha, não. É, Mas, é porque a gente vai estudar principalmente, aula que vem que existe o que se chama de compromisso. Porque, aham, diferentemente da parte, quem testemunha, ele está submetido à possibilidade de ser enquadrado no crime de falso testemunho. Então, realmente, digamos aí, uma atribuição fácil, não. beleza, Certo? certo. Então, gente, não, Divonei, é exatamente isso. As de criminal você não vai tratar ali na petição, tá? Certo? Gente, então,